Jennifer Bessi nasceu em São Paulo e vive entre o Brasil e a Suíça. Professora de francês, expansiva e muito irreverente, está aqui para compartilhar de sua história com a gente. Transmissão vertical é um assunto um pouco delicado. Eu não sei o que é a vida sem o HIV. A transmissão vertical do HIV, quando a criança corre o risco de ser infectada pela gestante, pode acontecer em 3 situações: na gestação, no parto ou na amamentação. Atualmente, as chances de passar HIV da mãe para o filho são infinitamente menores porque nós temos os antirretrovirais, os medicamentos que combatem o HIV no corpo humano. Adesão ao tratamento, carga viral indetectável e cuidados na hora do parto evitam que a transmissão aconteça. Eu nunca entendi na adolescência, na juventude, exatamente o que era o HIV. Eu fui entendendo aos poucos na minha vida, porque a gente vai entendendo o motivo e o porquê das pessoas fazerem o que fazem com a gente. Eu escutava as pessoas se reportarem a mim, até que para outras pessoas, mas me tratando como doente, a medicação que a gente tem que tomar desde cedo. Eu tomo desde os 7 anos de idade, então não entendia. Aos 13 anos de idade, meu pai sentou comigo e disse: você tem uma doença transmissível assim, assim, assado. Mas meu pai, como um cara suíço, bem quadradão, ele não tinha muitas palavras, assim, pra falar comigo. Aos 13 anos de idade, eu tô sabendo que eu tenho HIV, mas e daí? Eu nunca nem transei, como é que eu tenho uma coisa dessa? Por isso que eu tomava a medicação. O que as pessoas falavam pra você? Você tomava remédio por quê? A família, quando vai justificar o porquê que a gente toma remédio, sempre inventava que eu tinha alguma doença, algum câncer. Então eu tive até contato com uma pessoa que me conheceu desde criança esses dias, que a gente até conversou sobre isso, que falava assim: nossa, minha família achava que você tinha câncer, por exemplo. Diabetes, talvez, coisas assim que as pessoas inventavam. E aí, por isso que eu tomava remédio. Você tinha 13 anos, teu pai contou pra você, como é que você se sentiu? Você chorou? Olha, eu acho que eu sou tão fora da casinha que nem chorar eu chorei, eu não entendi. Eu entendi que eu tinha alguma coisa, mas aquilo não fazia parte de mim, porque afinal eu não fiz nada pra ter aquilo. E eu tive um grande problema, que o meu pai casou com uma outra pessoa. E por um grande período da minha vida, eu perdi a referência da minha mãe. Por muita raiva. Porque eu descobri que eu tinha uma coisa que era culpa da minha mãe. Eu não gosto de falar em culpa, né? Mas a gente fica com uma coisa dentro do nosso coração assim: eu tô carregando uma coisa que a culpa não é minha. Até que a gente cresça e entenda que não existe culpa. Quando a gente é criança, a gente não entende, né? Porque a gente fica aspirando o que os outros ao redor falam. Talvez as pessoas não conheçam o HIV, mas a gente conhece a AIDS. E o que a gente sabe sobre a AIDS? Ela mata. Você acha que meu pai ia conseguir falar: olha, você tem HIV, que é o vírus causador da AIDS? Não, você tem AIDS. Nossa, mas eu tenho AIDS, mas eu não sou homem gay, eu não sou... sabe, eu não sou nenhuma classe do que a gente acredita que seja. E eu sou uma criança, como assim eu tenho AIDS? Então, eu cresci com muita raiva da minha mãe. Com muita raiva. Eu tinha muita raiva. Eu odiava qualquer coisa. Falar o nome dela, eu odiava, eu odiava. Se existisse uma situação onde a mulher dele falasse: você prefere eu ou a sua mãe? Óbvio que eu falava que era ela. Hoje eu sei que eu tava completamente fora da casinha. Com quantos anos a sua mãe morreu, Jennifer? Ela morreu em 1997. Eu tinha 7 anos. E ela tinha 32. Eu lembro da minha mãe no hospital. Eu lembro da minha mãe entubada. É uma memória muito ruim. Claro. Muito ruim. Eu até falo assim, eu sempre tive muita dificuldade na escola e em acordar cedo. Mas hoje eu consigo entender que assim, eu lembro, tá? Eu saí pra escola e quando eu voltei, minha mãe já não tava mais lá, porque ela caiu no hospital. Ela acordou e ela teve toxoplasmose ocular e um monte de coisa.
Que meu pai fala que ela sentia muita dor de cabeça. E uma mulher hétero, nos anos 90, chegar num hospital e ter qualquer dúvida de alguma IST, uma mulher hétera, casada, nenhuma vez acredito que foi feito, né, o teste de HIV, de qualquer outra doença. Quando a sua mãe fez a passagem, quando a sua mãe partiu, te falaram o quê? Ela morreu aos 7 anos, não me falaram nada. Eu acho que eu não vi nada. Pouco tempo depois já tinha uma outra mulher dentro da minha casa, eu não entendia muito bem o que acontecia. Eu falo assim, que a gente que nasce com HIV, o nosso primeiro contato com preconceito é dentro de casa. Talheres separados, máquina de lavar roupa na década de 90 era separado. Seu talher era separado? Eu já ouvi relatos que no começo era, mas eu acho que não era consciência do meu pai, mas talvez as outras pessoas ao redor. Ele casou com uma pessoa que tem muitos irmãos, muitas sobrinhas e coisa e tal. A gente ia para uma casa da praia, que era de uma das irmãs, e lá na casa da praia, eu ouvia muito assim, não toma no copo dela, não come no prato dela, não empresta colar, brinco, não usa a roupa dela. Porque quando a gente é adolescente, a gente tem prima que a gente quer ficar trocando, né? Isso, de certa forma, me machucava, mas ainda assim, vai ficando no nosso inconsciente. A gente vai percebendo depois, mais tarde. Ô, Jennifer, aí você descobriu que tinha HIV, seu pai te contou, o que você fez? Eu não fiz nada com essa informação, mas automaticamente, dentro do nosso ser, a gente cria uma resistência. E todas as pessoas que eu converso, que também são de transmissão vertical, têm o mesmo problema que eu, que é a adesão à medicação. Primeiro, porque a gente começa cedo a tomar a medicação, quando ainda eram o começo delas também. Então a gente passa por toda a evolução científica. Eu tomei todos os remédios que você pode imaginar que já teve. E todos eles eu queimei por não tomar. A adolescência é uma época onde eles questionam tudo. Questionam especialmente coisas rígidas, como tratamento, como tomar antirretroviral. Quando uma pessoa se infectou com HIV, está em tratamento com os remédios que combatem o efeito do vírus em seu organismo e interrompe este tratamento, o vírus pode se tornar resistente no corpo desta pessoa. A pessoa tem que voltar ao médico, que prescreverá a mesma medicação por um período e indicará o exame de genotipagem para ver se essa pessoa continuará com a medicação que usava ou se receberá uma outra prescrição de antirretrovirais para que permaneça com seu sistema imunológico saudável. Eu não sabia o que era, eu não queria saber o que era, mas eu também negava o que era. Não conversava com o médico? Conversava com o médico, mentia pra ele. Você tá tomando remédio? Claro que eu tô. E não tô. E ele via lá meus exames tudo cagado. Não tô. E falava, tá, você perdeu esse esquema, vamos fazer outro. E na época, minha mãe morreu na mão do Dr. Davi Levi. Aí minha mãe faleceu em 97, aí fomos fazer exames, eu e meu pai. O meu deu positivo e o do meu pai deu negativo. Aí ele seguiu fazendo exames por muitos anos depois e sempre negativo, negativo, negativo. E o meu positivo. E é negação, Roseli, é negação. A gente nega, a gente não quer enxergar. Eu hoje consigo ver que é um ato de autossuicídio, de certa forma. Porque você não toma. Eu acho que eu fui me dar conta mesmo do que é o HIV aos 19 anos. Que foi quando eu fui morar na Suíça para tentar viver na Europa. Eu sempre vivi um pouco lá, um pouco aqui, e aos 19 eu decidi que eu queria ir. Sobre a situação de infecções pelo HIV na Suíça, segundo o UNAIDS, o Programa da ONU para o HIV e AIDS, o número de casos tem diminuído a cada ano. Existem cerca de 17 mil suecos que vivem com o vírus, sendo que 16 mil são aderentes à terapia dos remédios que combatem o HIV. Só que chegando lá, bati 3 meses, eu tive que buscar meus remédios. E quando eu comecei a me movimentar para essa ação, eu comecei a ver que a minha avó começou a ficar muito desconfortável. Até que um dia eu cheguei numa ONG, numa cidade lá de Sion, que é o sul da Suíça, e voltei para casa feliz da vida. A minha avó estava na cozinha chorando. Já tinha ligado pro meu pai um monte de vezes. E naquele momento ela virou para mim e falou assim, se alguém aqui na cidade, se alguém no país descobrir que você tem HIV, eu me mato. Eu acho que foi nesse momento aonde aquela música Meu Mundo Caiu e eu entendi mesmo assim, foi caraca, eu tenho uma coisa muito séria mesmo. Quando a minha avó, que pra mim era a única pessoa no mundo que nunca faria alguma coisa pra me machucar, no final ela fez.
ainda que aquilo fosse muito maior que ela. Hoje eu vejo assim, porque é um preconceito que vai além do que realmente ela é. E eu sei assim, que eu ia pra casa dela, só que ela tinha um namorado. O namorado dela nunca soube o que eu tinha, o que eu tenho. O irmão do meu pai também nunca soube. E era tudo muito escondido. Ela ia no armário, ela separava meu remédio, ela colocava um copinho de água, ela me avisava bem discretamente, vai tomar seu remédio. Bem discretamente. E eu corria lá no quarto, tomava meu remédio, aí eu voltava. E quando eu decidi, então, sair daqui do Brasil, ir pra lá e fazer minhas coisas, pra mim era um grande passo da vida, porque eu pensava assim, o que eu passava aqui no Brasil, com as pessoas, o que eu entendia de preconceito, né? Chama aquele tal de preconceito oculto, porque as pessoas acham assim, as crianças não entendem o que a gente fala, as crianças não escutam. Mas eu tenho 100% de memória das pessoas me chamando de doente, das pessoas falando, não toma no copo dela. O que você fez com essa emoção de descobrir que AIDS tinha um peso? Eu me afundei mais ainda. Uma semana antes, eu voltei pro Brasil, assim, muito chateada. Eu mal conseguia dar tchau pra minha avó. Foi muito ruim, porque dali a poucos meses ela veio a falecer, né? Porque ela tava com câncer terminal. A gente chegou a conversar antes, por telefone, ela me pediu desculpa. Eu entendi também a situação, mas aí eu já tava aqui. Eu voltei com 19 anos, eu falei, pronto. Aos 27 anos eu vou morrer que nem meus astros do rock, Kurt Cobain e companhia. Só que nem pra isso eu presto. Porque é aí que a gente faz. A gente é só ladeira abaixo. Eu tava na universidade ainda, isso aí, eu tava fazendo publicidade e só ia pro bar. E aí a gente conhece as drogas, e aí a gente conhece os amigos que acolhem a gente, ainda que não saibam, né, da nossa vida, assim. E aí começa a se afundar, não tomava medicação, porque eu acho que eu não tinha consciência que se eu fizesse o que eu estava fazendo, o meu fim não seria rápido. Ainda que quando a gente usa droga, a gente busca um fim rápido, né? Quando você fala droga, é o quê? Álcool, cocaína é o fim do mundo, né? É a combinação perfeita, ladeira abaixo. E a combinação perfeita também que te abraça, que nem um melhor amigo, né? No momento que você tá mal. Fui por água abaixo dos 19, 20, 21, 22. Tive coisas boas nesse caminho, coisas ruins. Mas na minha consciência, eu vivia todos os dias como se fossem últimos. Não que eu não faça isso hoje, mas hoje eu faço com mais consciência. E diferente. Porque hoje eu tomo meus remédios, eu faço toda... Eu tenho... Tipo, eu quero viver. O que aconteceu na sua vida que você resolveu querer viver? E uma outra curiosidade que eu tô tendo aqui, quem te acolheu? O Give, a Andrea do Give e o Tomil. Conheci pela internet, fui lá no Give, aí eu e a Andrea foi amor à primeira vista. E ela cuidou muito de mim. Eu tive uma pneumonia que a Andrea fez o Tomil 2 horas da manhã sair de casa pra me buscar em casa. Pra eu me levar pra casa dela. Porque eu tava, tipo, com 40 graus de febre, pneumonia e sozinha, que eu morava sozinha. Eu acho que ela me mandou um recado na internet e falou, ai, não tô bem, tô passando mal. Eu falei, você quer vir pra cá? Ela falou, acho que eu quero. Aí ela foi dormir na minha casa. Aí eu nunca me esqueço, porque ela dormiu no escritório do lado, né, num colchão, e ela tossiu a noite inteira. Aí de bem ela parou de tossir. Eu falei, Tomil, vai lá ver se a Jennifer tá viva ainda, porque ela parou de tossir. Aí no dia seguinte a gente foi levar ela na consulta, e aí o pai dela tava lá com ela acabou indo com o pai dela. Isso eu já tinha uns 20 e poucos anos já. Por quê? Dos 19, quando eu voltei, então eu decidi que já era, não queria mais nada mesmo. Nunca imaginei que eu fosse chegar aos 30 anos. Nunca. Principalmente porque eu não levava uma vida correta. Eu não conseguia tomar a medicação de jeito nenhum. Não tinha o que me fizesse conseguir olhar para aquilo e sentir prazer de tomar aquilo, ou sentir que aquilo é o meu melhor aliado, o meu melhor amigo. Na verdade, aquilo era o meu inimigo. Aqueles negocinhos, eles destruíram minha vida dali para trás. Todas as minhas relações da vida, a culpa era daquilo. O que você encontrou no Give? Foi acolhimento, foi o meu primeiro contato com pessoas vivendo com HIV. Até namorei um mês um menino de um HIVético. HIVético é a minha palavra de estimação. Nesses primeiros contatos, você me vê hoje assim, conversando, dando risada e tal. No Give, eu não abria minha boca. O primeiro evento que eu fui foi aquele da casa do padre. Eu fui lá, que foi onde eu conheci esse menino. Cara. Foi a primeira pessoa. E eu achei que naquele lugar eu tava, tipo, no paraíso, né? Enfim,
tô namorando uma pessoa que é igual a mim. Eu passei 2 dias na casa do padre, nem meu nome eu falava nas rodas, nem participar da gincana às vezes eu queria. Porque era tão novo aquilo pra mim, era um monte de, vamos botar umas crianças junto comigo, 20 anos, assim, cada uma olhava o corpo, olhava a pessoa, como ela falava, e falava assim, nossa, olha que engraçado, elas são normais igual eu. Aí começa aqueles estralos, assim, de você andar na rua e olhar assim e falar, caramba, é uma Avenida Paulista lotada, né? Quantas pessoas será que aqui vivem com HIV igual a mim? Meu, o GIV foi o meu pé pra descoberta de tudo, na verdade. E pra mim a evolução, não só existencial, como espiritual também, que eu acho que tem que estar alinhado pra gente conseguir evoluir. O GIV surgiu em 1990. Ele começa na sala de espera do CRT. E o GIV sempre acompanhou a epidemia da AIDS. Então, começa com um grupo de ajuda mútua. E aí, começam os grupos específicos. Então, tem o GVT, que era o grupo que existe até hoje, que é só para pessoas com HIV, misto. Aí tem o Somos, que era o grupo de gays, LGBT, o Toque de Mulher. E aí, começam a chegar as mulheres com as crianças, com os filhos. Então, criou-se o Viver Criança e Adolescente. Esse grupo era composto por, a maioria, crianças que nasceram com HIV e jovens também que nasceram com HIV. As crianças foram crescendo e foram chegando os outros jovens. Além dos que tinham nascido com HIV, né, de transmissão vertical, os jovens de transmissão sexual. Eu acho que a importância do grupo é você poder falar. Eu lembro muito, assim, que tinha uma menina que ia no Viver Criança e Adolescente, que ela falava assim, aqui eu posso ser quem eu sou, eu posso, sabe, falar que eu vivo com HIV, eu posso ser quem eu sou. Uma coisa que a gente tenta que eles sejam um pouco mais leve na vida, né? Que eles consigam passar por esse momento e continuar a vida, vivendo a vida deles naturalmente, entendeu? Sem esse peso que vem do HIV, do estigma. Quais trabalhos você fez internamente para compreender o processo da sua mãe e para que você não tivesse mais raiva dela? Quem te ajudou a transformar essa emoção em relação à sua mãe? Eu acho que vocês, todos da comunicação do HIV, porque tudo isso vem com muita informação de acolhimento. Aos 19 anos eu não tinha esperança nenhuma na vida. Tudo que eu fizesse, tanto faz. Porque eu não vou viver mesmo, então tanto faz. As pessoas não gostam de mim mesmo, tanto faz. Meu pai me ama, fulano me ama, meus amigos na escola me amam. Mas e aí? Quando eles souberem que eu vivo com HIV, será que vai ser a mesma coisa? Ainda mais que eu sempre estudei em escola particular. Eu gosto de falar isso porque as pessoas, elas acreditam ainda hoje que o HIV, em 2023, está na periferia, na população negra, na população LGBTQIA todas, e os profissionais... Quando não, mano. Eu conheço muitas pessoas com perfil igual a mim, do Brasil inteiro. Do Brasil e internacional também, com perfil igual ao meu, e que estão vivendo. Para a cidade ou estado receberem a certificação de eliminação da transmissão vertical concedida pelo Ministério da Saúde, eles devem atender a uma série de critérios estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. Esses critérios incluem a qualidade dos programas e serviços da saúde, da vigilância epidemiológica, entre outros. Um ponto importante é que nos últimos 2 anos, mais de 95% das gestantes que vivem no município ou no estado devam ter realizado pelo menos 4 consultas de pré-natal e um teste de HIV. Outro indicador é que pelo menos 95% das gestantes vivendo com HIV estejam em uso de terapia antirretroviral. No Brasil, até o ano de 2023, 2 estados, São Paulo e Paraná, e 36 cidades receberam a certificação de eliminação da transmissão vertical. São Paulo foi a primeira metrópole da América Latina a realizar este feito. Na Bahia, Vitória da Conquista, no Rio de Janeiro, Barra Mansa, em Minas Gerais, 7 Lagoas, em Rondônia, Ji-Paraná, no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, entre outras cidades, também receberam este certificado, que é tão importante para a saúde das crianças no mundo. O HIV apenas existe em todos, né? Eu cheguei aos 25 anos em 2015, mais de 4 milhões de cópias e um CD4 de 3%. Não existia mais medicação no Brasil nenhuma. Então o médico me deu um diagnóstico, daqui pra frente realmente faça o que você quiser, você sabe o caminho.
O CD4 é uma célula de defesa chamada linfócito CD4 que tem a finalidade de defender o organismo de infecções. O número absoluto de CD4 considerado normal é acima de 500. Uma pessoa com 4 milhões de cópias de HIV por ml é uma carga viral considerada muito elevada. Eu já estava tendo umas pneumonias, eu ia ter a mesma memória da minha mãe, numa cama de hospital, ferrada e blá blá blá. Naquele segundo que eu saí daquele consultório na Alameda Pará, ali na Higienópolis, desci a Consolação chorando no telefone com meu pai. Caiu um mundo nas minhas costas. E naquele segundo eu falei assim, eu daria tudo, mas tudo na minha vida, pra poder voltar atrás. Porque dali, pronto, eu queria morrer. Eu ia morrer. Só que agora eu não queria mais morrer. Porque afinal eu ia morrer da pior forma, eu não ia morrer rápido, né? E eu acho que quando eu tive essa proposta do estudo do Fostensavir, que hoje chama Fostensavir, mas que lá atrás não tinha esse nome, eu acho que eu entendi que uma força maior existia em cima de mim, que queria que eu ficasse aqui. E, ai, Deus, quem é? Não sei, mas eu senti a minha mãe muito forte. Muito forte, muito forte. Aí eu acho que a gente teve uma conexão muito grande. Quando eu fiz, na real, a genotipagem e eu conseguia entrar no esquema. E quando eu comecei a tomar aquilo, pelo menos me deu uma esperança. Provavelmente foi a sua mãe mesmo que te ajudou e falou, filha, procura outro caminho. Tá. 2 tapão na cara que eu não consegui te dar antes, né? Filha, procura outro caminho, você pode viver, você Sim. vai fazer diferença viva. Sim. Não é? Aí Acho que sim. Aí eu caí 100% no SUS, porque até nisso eu ia no Dr. Davi. Tudo muito sigiloso, fazia exame no laboratório, tinha convênio bom. Aí, vamos lá, pra fila. Ainda que eu tive muitos privilégios, tá? Porque eu tava na pesquisa, então era tudo muito rápido pra mim. Eu comecei a tomar a medicação, levei 1 ano e meio pra ficar indetectável. Aí tomando certinho, porque aí eu tinha o diário, eu tinha que tomar. Quando eu buscava remédio a cada 3 meses, eu fazia exame de sangue. E elas contavam os remédios. Me aguentaram, fora meus atrasos, ainda contar um monte de remédio. Porque eu não tomava assim certinho, né, no começo. Mas depois que eu vi que o negócio começou a funcionar, e nesse período desse ano, foi a cannabis medicinal pra mim que me segurou a onda. A gente não tinha todos os recursos que a gente tem hoje, mas eu tinha amigos que produziam óleo, que comecei, nas gotinhas, tomando óleo. Tava no rolê, na Rua Augusta, todos os dias. Só tive pneumonia, ainda que umas 5, 6 no ano. Cada 2 meses, uma pneumonia, eu não acreditei que eu faria 30 anos. Com 25, 2015 eu acho, que eu comecei a tomar Fostensavir. Comecei a namorar com o Guilherme. E essa rede de afeto, eu acho que ela é muito importante. Porque a primeira coisa, e o que eu cresci na minha cabeça, pensando, era tipo, quem vai me aceitar desse jeito? Se nem as pessoas da minha família me aceitam, quem vai me aceitar? Eu nunca vou achar alguém que vai me aceitar. Eu nunca vou poder ter filho. Eu nunca vou viver meu sonho de viajar o mundo, inclusive. Que eu tô fazendo isso agora. Porque eu tenho uma doença que não me permite. Sempre que eu contava meus sonhos ou alguma coisa, meu pai sempre... você não pode fazer isso. Você não pode fazer aquilo. Você não pode isso, você não pode aquilo. Sempre é o você não pode. A gente cresce com você não pode, você não pode, você não pode, você não pode. Então como que você vai ter esperança em alguma coisa se você não pode fazer nada? Aí, quando eu comecei a namorar com o Guilherme, a gente nem tinha nada ainda, mas a gente tava juntos, eu fiquei muito mal, falei, eu tenho que ir no hospital, tô muito doente. Eu lá dentro da sala, tomando medicação, o médico falou que o caso dela é muito delicado, ela tem HIV, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele não sabia que você tinha HIV? Não, ele era meu ficante, a gente tava 2 dias ficando. Eu saí do hospital, eu tentei, falar pra ele ir embora, que eu ia ficar bem. E ele, não, vou ficar aqui com você. E eu, não, menino, vai embora, volta pra sua casa. Porque dali pra frente eu falei, caraca, vou ter que falar pra esse cidadão agora. Aí eu, fiquei super estranha dali pra frente, porque poucos meses depois eu comecei o Fostensavir. Mas antes disso eu não tava. Eu ainda só tava com a notícia que eu ia morrer. E aí ele falou que não ia embora, não ia, ficou lá. Aí uma hora eu peguei e falei, quer ver esse moleque embora agora? Vou te contar uma coisa. Eu tenho uma doença, e blá blá blá, e blá blá blá, e essa doença chama HIV, e não sei o que lá, e tal. Aí ele parou, olhou pra minha cara e disse, tá bom. Aí eu falei, tá bom? Você não vai sair correndo? Aí ele, não, vou ficar aqui, tô tranquilo. Aí eu falei, não. O que foi mais difícil pra você na adolescência, quando você começou a viver sua sexualidade? É lidar com o preconceito dos outros. Essa coisa do sigilo,
que eu nunca tive isso em casa. Muitas pessoas sabem que eu vivo com HIV sem a minha autorização, sem o meu consentimento. Hoje todo mundo sabe porque eu falo na internet. Quando viver com HIV para você deixou de ser um problema, Jennifer? Eu acho que quando eu comecei a ter uma coisa mais concreta com o Gui, ainda que ali naquele lugar pode não ser o pra sempre e tal, mas eu podia ser eu mesma, tanto do meu jeito maluco e alucinado de ser, quanto de HIV, de falar de HIV, com o meu parceiro principalmente. E depois aos 30 anos. Quando eu fiz 30 anos que eu resolvi, no 1º de dezembro de 2019, a começar a falar de HIV na internet. Aí eu fiz o primeiro vídeo com o Drill, que o Gui participou comigo e foi muito legal, foi muito fofo, que aí foi esse vídeo que ele mandou pra mãe dele, mandou pra um monte de gente que não sabia que eu vivia com HIV, e eu fui super bem acolhida. Aí você pergunta, qual foi o start de você querer falar? Primeiro, porque eu tive muitas pessoas na minha vida, que passaram pela minha vida, e eu sempre tive a grande dúvida se um dia eu passei o HIV pra alguém, porque com 4 milhões de cópias, eu ficava com as pessoas do mesmo jeito, e, né, na night, louco, não sei. Hoje eu sei, assim, todas as pessoas que eu já fiquei sabem que eu vivo com HIV. E essa história das sereias? É um grupo de meninas que começou, assim, do nada, em 2020. Eu resolvi que eu queria juntar umas meninas pra gente fazer rodas de acolhimento, coisa assim. Tudo que eu via que a Andréia fazia e era muito legal. Aí a gente cresce, a gente amadurece e quer caminhar com as nossas pernas. Então eu comecei a falar no Instagram, muitas meninas começaram a me procurar. Vou criar um grupo de WhatsApp, onde a gente faça reuniões e a gente tenha esse encontro. Clube Mermaid, Clube da Sereia. E se eu colocar essa palavra no plural, Clube Mermaids, tem o AIDS no final. AIDS. Quantas meninas estão no clube hoje? 38 Todas sereias. com HIV. Todas vivendo com HIV, do Brasil e do mundo. Tem no Chile, tem em Portugal. Tenho muitas meninas da África que me pedem muita ajuda, que eu até não sei muito bem como fazer, mas elas falam da dificuldade de acesso a médico na África, a fazer o exame e saber se está indetectável ou não. Aí a gente faz reuniões, uma vez por mês, ou até mais. Às vezes entra uma sereia que está com algum problema, é naquela hora. Estamos todo mundo livre, a gente entra online, conversa. Outro dia a gente ficou horas com a Danúbia, que estava numa situação delicada, com tuberculose, estava internada no hospital sozinha, a gente de chamada de vídeo para animar ela. Quando elas falam para mim que assistiram qualquer coisa minha ou que a conversa que a gente acabou de ter salvou a vida delas, eu posso dizer que na verdade é ela que está salvando a minha vida. E você resolveu assumir uma bandeira, que é a questão da cannabis medicinal, porque você te ajudou a não deprimir, te ajudou com a medicação, te ajudou com a sua saúde. E aí você conseguiu uma liminar da justiça. Fiz cursos, eu tenho muito grupo de pessoas onde a gente compartilha muita informação. Já fui em feiras, já fui em um monte de congressos. Ninguém no Brasil fala de cannabis, HIV e AIDS. Porque, como você falou, são 2 tabus a se assumir. O que você quer falar para as pessoas que vivem com HIV e AIDS? Que nunca percam a esperança. Porque a nossa vida aqui é uma só. E a gente não tem o direito de passar essa vida sem ser feliz. Não temos esse direito. A gente tem que ser feliz. E é possível. O que você quer dizer para o mundo? Sejam felizes. Porque gente feliz não enche o saco. Eu acho que a importância do grupo é você poder falar. Eu lembro muito, assim, que tinha uma menina que ia no Viver Criança e Adolescente, que ela falava assim, aqui eu posso ser quem eu sou, eu posso, sabe, falar que eu vivo com HIV, eu posso ser quem eu sou. A gente não tem o direito de passar essa vida sem ser feliz. Gente feliz não enche o saco.